Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Dessa feita, estamos aqui com Elcias Nascentes, médico, advogado, que vai nos ajudar a entender a problemática da saúde pública em Mossoró. Então não saia daí, voltamos já. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O Salvador. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, o único que pode nos salvar de nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu para que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele, o seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você e para mim e para todos nós nasceu o Salvador. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto hoje é importante para todos, a questão da saúde pública. Nós estamos aqui com o médico, advogado, Elcias Nascentes, que ele é presidente da comissão da OAB referente à saúde. Seja bem-vindo, doutor Elcias. Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores da TV AD. Boa tarde, meu caro colega, doutor Razeu. Quero dizer que para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui representando a nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró. Doutor Elcias, o senhor não é daqui, o senhor é mineiro. Conta a sua formação como médico e como advogado. Pelo meu sotaque, dá para perceber, eu sou de Minas Gerais, nascido em Belo Horizonte, formei em medicina em 1980 e em direito em 2008. Me aposentei como médico legista e vim morar na praia. Eu moro em Tibau. Como todo bom mineiro, eu tenho uma fascinação pelo mar, então eu resido em Tibau. E fiz uma exposição de motivos para a Ordem dos Advogados do Brasil no ano passado, para que se criasse uma comissão de saúde desvinculada da Comissão de Direitos Humanos, dada a sua importância, né? E já direitos humanos já tem muitas atribuições. Então essa sugestão foi acatada pelo então presidente da nossa Ordem dos Advogados, Dr. Aldo Fernandes, e aí criou-se essa comissão de saúde, a qual eu tenho o prazer e a honra de estar presidindo desde o ano passado. Doutor Elcias, o senhor como médico, o senhor trabalhou em várias áreas, vários setores, inclusive como legista. E o senhor agora como advogado, o senhor mesmo bem falou, que está à frente de uma tão importante comissão. O senhor, junto com seus colegas, já fizeram atividades, inspecionaram alguns hospitais aqui em Mossoró. Como o senhor diagnostica a saúde pública na nossa cidade? Meu caro Nazeu, caros telespectadores, a situação é caótica. Eu diria até criminosa. Eu digo, a situação criminosa. Muitas vidas se perdem em nossa cidade em virtude das precaríssimas condições de saúde. Não só nas unidades básicas de saúde, não só em atenção primária, mas também atenção hospitalar. Por exemplo, o Hospital Tarcísio Maia, nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo aprofundado, inclusive que eu encerrei há poucos dias atrás o relatório que fiz da sua segunda edição sobre as condições do Hospital Tarcísio Maia. Então nós tivemos a oportunidade de visitar CAPs, que são os Centros de Atendimentos Psicológicos,
que tratam dos portadores de doenças mentais, de distúrbios mentais. Nós tivemos a oportunidade de visitar as unidades básicas de saúde, as UPAs, né? Unidades de pronto atendimento. E o que eu tenho a dizer é isso: a situação é criminosa. Muitas vidas se perdem, muitas vidas têm se perdido em função das precaríssimas condições da saúde no município de Mossoró. Doutor Elcias, a OAB, com essa preocupação, primeiro de criar essa comissão e definir pessoas competentes para estar à frente da mesma, eu quero saber quais foram as medidas que a OAB, junto da Comissão da Saúde, tem adotado para tentar mudar esse quadro aqui na nossa cidade. A atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é diferente, por exemplo, da atuação do Ministério Público. Nós não temos as prerrogativas, por exemplo, que o Ministério Público tem. O Ministério Público do Trabalho, né, a judicatura, né, as atribuições da Ordem dos Advogados do Brasil nos permite apenas e tão somente diagnosticar e discutir com a comunidade, com a população, com a sociedade civil, as melhores alternativas. E denunciar, é o que temos feito também, denunciar para os órgãos competentes a situação extremamente grave da saúde do nosso município. Nós atendemos as demandas, então muitas pessoas procuram a Ordem dos Advogados do Brasil com denúncias com respeito às questões de saúde. E essas denúncias pertinentes à minha pasta vão parar lá na nossa Comissão de Saúde. E aí nós temos atualmente uma comissão formada de 5 membros e nós levamos essa discussão para a comissão. Normalmente nós vamos ao local, fazemos uma visita, fazemos um relatório. Este relatório é passado então para o nosso vice-presidente, Dr. Cálio, e para o nosso presidente, Dr. Francisco Canindé Maia. E aí é que a gente elabora o que vai se fazer. Mas conforme eu disse, as atribuições da Ordem dos Advogados do Brasil, elas são limitadas. Nós não temos as prerrogativas, por exemplo, que tem o Ministério Público, né? Então, é uma situação que nos impede, às vezes, de mesmo tomando conhecimento de situações extremamente graves, a gente poder tomar providência enquanto Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acredito que, doutor Elcias, que é interessante essa parceria com esses outros órgãos, a Advocacia Geral e o mesmo Ministério Público, não é isso, doutor Elcias? Sem dúvida alguma, e nós temos tido sim algum apoio. Nós procuramos o Ministério Público do Trabalho, nós procuramos o Tribunal de Contas da União, né? Nós procuramos o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, e passamos para esses órgãos alguns relatórios, em especial no que se refere ao relatório sobre as condições do Hospital Tarcísio Maia, né? Foi feito um relatório, inicialmente a sua primeira edição, e agora eu terminei esta semana a segunda edição, mais aprofundado, mais pormenorizado, mostrando as infrações que ocorreram e essa fundamentação legal, exatamente para que possa facilitar futuras ações que, porventura, estes órgãos que têm poder, né, de propor determinadas ações, possam atuar com mais segurança e com mais especificidade. Estamos conversando aqui com Elcias Nascente, ele que é presidente da Comissão da Saúde da Comarca de Mossoró, da nossa querida OAB. Estamos conversando com ele, já tivemos um primeiro panorama. É interessante, nos próximos blocos, na verdade, no próximo bloco, doutor Elcias, vamos discutir um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde, aonde vai parar o dinheiro dos nossos impostos, e também vamos discutir logo no próximo bloco também sobre a PEC 241, que passou pela Câmara e se transformou na PEC 55 do Senado. Então não sai daí, voltamos já. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador,
trazendo a sua contribuição de R$ 5,00 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos conversando com Elcias Nascente, ele que é presidente da Comissão da Saúde da nossa OAB subseccional aqui de Mossoró. Doutor Elcias, é interessante, estamos falando de saúde pública, que é um direito assegurado a todos, garantido na Constituição, e devemos entender como esses recursos são geridos, como chega até nós esse recurso na forma de atividades em prol da saúde pública. E vamos começar entendendo, Elcias, sobre a questão do SUS. O que é o Sistema Único de Saúde? Como ele é gerenciado? É muito importante que as pessoas tenham conhecimento disso. O que é o Sistema Único de Saúde? O que existia antes? E por que apareceu esse sistema? O Sistema Único de Saúde ele foi idealizado a partir de um movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária, que teve o seu ápice, o seu ponto mais importante na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986 em Brasília, e que eu tive a oportunidade e a felicidade de participar como membro, representante dos prestadores de serviços de saúde. Esta conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela deixou um relatório. E a Constituição de 88, foram 2 anos então depois desta conferência, tomou por base um relatório da Conferência Nacional de Saúde. Então, a parte de saúde da Constituição, em especial o seu artigo 196, que preceitua que a saúde é direito de todos e um dever do Estado, Esse artigo é importantíssimo e serve de base, de fundamento para muitos juízes decretarem obrigações dos 3 entes federados, que são a federação, que é o nosso país, o Brasil, o Estado, e o município. Então, esses 3 entes federados, eles são responsáveis pela saúde do nosso povo. E essa proposta do Sistema Único de Saúde é uma proposta extremamente avançada. Nenhum país do mundo, com a população do nosso, tem uma proposta como essa. O Brasil constantemente é elogiado em organismos internacionais, Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, como exemplo no tratamento de várias doenças. Um exemplo, para ficar apenas em um, no tratamento da AIDS. O melhor país do mundo para se contrair a AIDS é o Brasil, que existe a medicação toda de graça, é o melhor tratamento. Então, o Sistema Único de Saúde foi uma conquista muito importante do povo brasileiro. E tem pilares que são extremamente interessantes. A universalidade do atendimento, ou seja, todo mundo pode ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Eu estava dizendo aqui para o colega doutor Nazeu que eu mesmo, quando tenho algum problema de saúde, eu procuro SUS na minha pequena cidade, Tibau. Recentemente, inclusive, estive consultando em Tibau. Então, eu uso o Sistema Único de Saúde não só para tratar, para procurar auxílio médico, mas também a medicação e vacinas. Então, esse Sistema Único de Saúde, o SUS, é extremamente importante e uma conquista do povo brasileiro. Inclusive, foi engendrado, foi idealizado na universidade onde eu me formei, na Universidade Federal de Minas Gerais. Foram aqueles professores da medicina social, eles que, juntamente com outros professores avançados no nosso país, idealizaram esse Sistema Único de Saúde. Lógico que tem uma série de problemas, e nós discutimos há pouco até se é problema de falta de recursos ou má gestão dos recursos. Eu digo que são os dois. Existe, sim, problema de
gestão, são mal geridos os recursos, e existe também problema de falta de recursos. Para a gente ter uma ideia, né, para a gente não ficar dizendo, porque é muito comum, meu caro colega doutor Nazeu, as pessoas ficarem se reportando ao que acontece em outros países. Ah, isso acontece em Cuba, isso acontece nos Estados Unidos. Vamos falar do que acontece aqui. Né? O ano passado, por exemplo, 2015, o nosso prefeito, ainda, né, atual prefeito, alardeava que o município gastou 32% do orçamento com a área de saúde. 32% do orçamento da cidade de Mossoró, que é uma cidade rica, em que pese tenham bolsões de pobreza, mas é uma cidade rica, não é uma cidade que vive exclusivamente, por exemplo, do FPM, do repasse do Fundo de Participação de Município. Não, o município de Mossoró tem várias outras fontes de renda, além do FPM. E 32% dos recursos que foram gastos pela municipalidade foram gastos com saúde. E a saúde está um caos. A saúde está um caos completo. Basta você ir nas unidades básicas de saúde. Né? É uma situação caótica. As UPAs, situação extremamente difícil. Né? Os servidores, né, trabalham muito, ganham pouco, atrasos no pagamento. Então, 32% foi gasto com o quê? Isso é problema de gerenciamento. Né? Foi mal gerenciado. Os recursos foram mal gerenciados. E nós sabemos que a maior praga que o nosso país está sofrendo, a maior praga, já de há muito tempo, mas que foi diagnosticado há pouco tempo para cá, é a corrupção. Né? Então, é o desvio do dinheiro público. E daí a importância da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, nós temos um assento permanente no Conselho Municipal de Saúde de Mossoró. Né? Hoje, eu sou membro titular do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró. Represento a Ordem dos Advogados do Brasil, com direito a voz e voto, porque sou membro titular. Isso é muito importante, porque isso me dá autoridade para entrar em qualquer unidade de saúde do nosso município, seja ela pública ou privada, para fiscalizar as condições de saúde e elaborar relatórios. Então, o controle social, ele é exercido pelo Conselho Municipal de Saúde. E é extremamente importante esse controle social. É da maior importância que nós saibamos com o que está sendo gasto o dinheiro. Não basta você dizer que gastou 32% do orçamento para aplicar na área de saúde. Gastou com o quê? Em que foi aplicado esse dinheiro? Foi gasto com o quê? Quais foram as prioridades? Então, esse é um problema de gestão. E a questão de financiamento também. Os recursos para a área de saúde são muito poucos em relação, por exemplo, ao pagamento da dívida. Né? Então, é uma situação que a gente fica muito preocupado. Essa, por exemplo, a PEC, né? Que era a PEC 55, agora tramitando no Senado, já passou pela Câmara, foi votada em primeiro e segundo turno, aprovado. É uma preocupação muito grande que nós temos com respeito a essa PEC. Caso ela venha a ser aprovada no Senado, e é o que tudo indica, isso vai ser um caos maior para a área de saúde, porque os recursos que já são minguados, eles vão tender, então, a se tornarem ainda menores do que já são no decorrer do tempo. Existem situações extremamente graves, por exemplo, com respeito às epidemias de chikungunya, epidemia de Zika, né? A questão, então, é uma questão importante. Aqui na nossa cidade, no nosso estado e até mesmo do Brasil, a sífilis, né? Vários casos de sífilis congênita. A mortalidade infantil de Mossoró é uma coisa absurda, uma coisa criminosa. São 29 mortes em cada 1000 nascidos vivos. A última estatística, houve um aumento muito grande, né? E você tem vários casos de sífilis congênita, mas no pré-natal não é feito o exame para detectar a sífilis na mãe. Então, como é que você vai, né, prevenir a ocorrência de sífilis no recém-nascido se a mãe não se submeteu ao exame, por exemplo, de VDRL para detectar se ela tinha ou não sífilis? Então, a situação da nossa cidade é uma situação extremamente grave. E Mossoró é uma cidade extremamente importante para todo o oeste de Potiguar. É a cidade mais importante. Né? Tem 66 cidades com Mossoró que se utilizam, por exemplo, do Hospital Tarcísio Maia. 66 cidades, né, que drenam pacientes para o Hospital Tarcísio Maia. E o Hospital Tarcísio Maia está numa situação de calamidade pública, uma situação criminosa. Nós fizemos agora, conforme eu disse, recentemente eu terminei a segunda edição, em que eu aprofundei as questões
do Hospital Tarcísio Maia e mandei uma cópia para o Tribunal de Contas da União, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, para que estes órgãos possam tomar alguma providência, né? Porque a situação é extremamente grave. E não adianta querer tapar o sol com a peneira, dizer que não é tão grave. Isso é uma atitude criminosa, é uma atitude mentirosa, porque nós não podemos admitir esse tipo de mentira. Basta você ver os dados. Vejam o relatório, os 2 relatórios estão à disposição na Ordem dos Advogados do Brasil. É só solicitar e nós teremos o maior prazer em enviar as 2 edições, a 2ª edição completa, mostrando as infrações todas com o seu fundamento legal, né? Por que tá faltando e o que deveria ter, né? E é uma situação extremamente grave. Não só lá, eu estou dizendo no Hospital Tarcísio Maia, porque foi onde nós tivemos a oportunidade de aprofundar o nosso trabalho, né? Então, a primeira edição do relatório foi assinada por mim, pelo nosso presidente, doutor Francisco Canindé Maia, né? Pelo colega doutor Rogério Barroso, que inclusive é pastor, né, da Assembleia de Deus, colega presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, a situação é muito grave. E o nosso relatório é um relatório institucional. O nosso relatório não se propõe, nem nunca se propôs a avaliar idoneidade moral, honestidade da direção. Não é nada disso. É um relatório eminentemente técnico, que avaliou a situação técnica. E lá os pacientes são tão vítimas quanto os servidores. Tanto é que quando nós começamos o nosso trabalho, o que nos chamava a atenção era a questão dos pacientes. Uma mortalidade, por exemplo, altíssima na UTI, 60% de mortalidade da UTI, ou seja, de cada 10 pacientes que se internaram no ano de 2015 na UTI do Hospital Tarcísio Maia, de cada 10, 6 faleceram. Saíram de lá para o cemitério. Um índice alarmante, mais do que o dobro dos piores serviços. Então, é uma situação que não dá para tapar o sol com a peneira. Não tem condições de querer dizer que não é bem assim. É bem assim. Conheça o nosso relatório. É um relatório técnico, não tem nenhuma vinculação com o hospital, né? Aqui em Mossoró, eu exerço a presidência da Comissão de Saúde e a titularidade como membro do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró, né? Eu não exerço a advocacia aqui, né? Eu apenas exerço a advocacia. A medicina eu não exerço. Então não tem nenhuma vinculação, não tem, sabe, nenhum motivo para esconder nada, né? E chega um momento que nós somos chamados a dar esse testemunho, até mesmo por questão de humanidade, né? Até mesmo por questão de compromisso com a vida que nós temos que ter, né? E não se pode servir a 2 senhores, ou se serve a Deus ou se serve ao dinheiro. E muitas pessoas têm servido ao dinheiro e temerosos de denunciar a situação complexa da Hospital Tarcísio Maia, se perdem tentando justificar o injustificável. Palavras fortes aqui do Dr. Cias, mas com muita propriedade, porque conhece a fundo, haja visto ter trabalhado com a medicina e agora ter toda essa propriedade, fundamentação legal. Mas, Dr. Cias, eu ainda sobre essa PEC, que no Senado é a 55, o senhor não vê essa questão sucateando o SUS, restringindo recursos para o Sistema Único de Saúde, não vai dar recursos ou mais gás aos poderosos, aos planos de saúde, doutor Cias? Será que é esse o real objetivo do sucateamento do SUS? Meu caro doutor Zazeu, caros telespectadores, sem dúvida alguma, o objetivo é esse. É sucatear o público para que as pessoas só possam procurar o privado. É a lógica do capital. Nós vivemos no mundo capitalista, no país capitalista, onde a ética é a ética do lucro. Então, se deu lucro, é bom. Se não deu lucro, não é bom. Basta a gente ver bebidas alcoólicas. Até hoje se faz propaganda de bebida alcoólica. É uma coisa absurda. Cigarro pararam, mas faz propaganda de bebidas alcoólicas. E aqui no Nordeste é um problema grave de saúde pública o alcoolismo. Problema extremamente grave. E mudaram o meio de transporte do jegue para a moto, então a mortalidade em virtude de acidentes de trânsito, as sequelas graves em virtude de acidentes
por não estar usando capacete, muitos indivíduos alcoolizados. Basta ir ao ITEP. Vá ao ITEP um fim de semana e veja o que é o alcoolismo, né, na nossa região. E, infelizmente, até hoje, se faz propaganda de bebida alcoólica. Então, num país capitalista, onde o interesse é o lucro, da mesma forma com a saúde. Porque a saúde não dá lucro, mas a doença dá muito lucro. Sabe? A saúde não dá lucro, mas a doença dá lucro. E quando ocorre essa proposta, essa PEC 55, caso ela venha a ser aprovada no Senado, ela já passou pelos 2 turnos, né, na Câmara, provavelmente tudo indica que ela vai ser aprovada no Senado. E caso isso venha a acontecer, caro doutor Azeu, eu vejo como um futuro extremamente sombrio, principalmente para as pessoas pobres, para as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde. Porque o que ocorre é o que tem ocorrido, por exemplo, nos outros hospitais da nossa cidade. O Hospital da Mulher, né? Você vai sucateando, aí chega um momento que não tem como mais funcionar, aí fecha. Então é a mesma questão com o SUS, né? O atual ministro da Saúde, né, o Ricardo Barros, é um indivíduo que teve a sua campanha financiada por planos de saúde. Então, é como colocar a raposa para tomar conta de galinheiro. Né? Ele é o maior interessado em que o sistema público vá à falência. Ele foi financiado por planos de saúde. Então, enquanto pior tiver o SUS, melhor para os planos de saúde, melhor para a medicina privada. Mas é muito pior para o povo. Né? Inclusive, as próprias entidades de classe, a própria Associação Médica, tem se posicionado contra essas medidas, em especial a PEC 55. Estamos conversando aqui com o doutor Elcias Nascente, ele que é presidente da Comissão da Saúde da OAB subseccional de Mossoró. Assunto muito relevante, questão de saúde pública. E vamos, mais uma vez, nos restringir aqui à nossa cidade agora. No próximo bloco, o senhor começou a introduzir, doutor Elcias, essa questão do Hospital da Mulher. Aí vamos falar um pouquinho sobre o Hospital da Polícia Militar, o Hospital do Câncer e bem como outras instituições aqui da nossa cidade. Então não saia daí, voltamos já. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, Na cidade de Davi vos nasceu O Salvador, o Salvador, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, o único que pode nos salvar. De nossos pecados e de nossa tristeza. ele nasceu para... Que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele, o seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você E para mim. E para todos nós, nasceu o Salvador. Estamos de volta com o programa Dinâmica e o Direito. Estamos conversando aqui com o doutor Elcias Nascente, advogado, médico, que está à frente da Comissão da Saúde da Subseccional de Mossoró. Agora vamos voltar aqui para a nossa cidade de Mossoró mais uma vez. E, doutor Elcias, o Hospital da Mulher fechou. Uma atitude criminosa ou não é? Meu caro colega doutor Dazeu, telespectadores da nossa querida TV AD, situação criminosa. Uma situação criminosa, absurda, insustentável. Por quê? Porque os leitos que são destinados à ginecologia e obstetrícia,
que existem atualmente são insuficientes. Então, muitas mulheres que estão aí para dar à luz estão em palpos de aranha, porque não tem local para parir, não tem local para dar à luz. Olha que situação. O Hospital da Mulher, né, é uma situação extremamente grave, já de algum tempo. Há um ano atrás, foi aportar na nossa Comissão de Saúde, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, uma denúncia de que o hospital estaria fechando. E há um ano atrás, nós estivemos lá no hospital. Conversamos com a direção, inclusive, à época, fomos acompanhados pelo atual presidente da comissão, do Conselho Municipal de Saúde, aqui de Mossoró, o senhor Gilberto Pedro. Nós estivemos lá, inclusive também com a colega, né, advogada da Comissão de Saúde da Mulher. Nós estivemos lá no Hospital da Mulher para saber se era verdade ou não esta conversa que nós ouvimos, de que o hospital estaria fechando. E aí, a direção nos garantiu que não estava fechando, que eram boatos e que aquilo não era bem verdade. Só que aí, nós conversando com os servidores do hospital, nós tivemos uma informação totalmente diferente e que depois veio se mostrar informação verdadeira. Nós fomos informados à época, por servidores, de que estava fechando sim, mas fechando aos poucos. Como os equipamentos não têm manutenção, o equipamento ia estragando, fechava aquele leito. Outro equipamento estragou, fecha aquele leito. E assim, por inanição, foi fechando os leitos até chegar numa situação caótica que chegou e foi fechado por determinação judicial e os seus equipamentos transferidos para outro local, né? É uma atitude criminosa, absurda, insustentável e que a comunidade, né, e que a sociedade civil de Mossoró não pode ficar calada. Porque, conforme eu disse, o Hospital da Mulher, ele não vai servir, não é só a Mossoró, vai servir uma região muito grande, um hospital referência para 66 cidades. Mossoró é a cidade mais importante de todo o oeste potiguar, né? Você tem Natal e Mossoró. Toda a região oeste potiguar, né, vai acabar vindo para a nossa cidade no que se refere à atenção de saúde. Então, a situação do Hospital da Mulher, e vejam que interessante, há um ano atrás, nós tivemos já essa denúncia de que o hospital estaria fechando e queria fechar por conta deste problema dos equipamentos irem estragando por falta de manutenção e aí iam fechando os leitos, né? Nós tivemos também uma denúncia recentemente, que foi aportar lá na Comissão de Saúde, sobre o fechamento do hospital, né, psiquiátrico daqui, o Hospital São Camilo de Leles. Aí foi garantido para nós, inclusive, uma audiência pública na Câmara de Vereadores, em que nós estivemos lá, a Ordem dos Advogados do Brasil, estivemos lá, né, participando da audiência pública. E nos foi dito à época que não estaria fechando, só que não tinha alimento para os internos. Como é que não está fechando se não tem alimentação para os pacientes que estão internados lá? Como? Então a gente observa muito um discurso totalmente desvirtuado de uma prática, dos atos. A conversa é que não está fechando, mas os atos, né, são todos aqueles que vão levar a fechar aquele estabelecimento de saúde. E nós não podemos, de forma alguma, concordar com o fechamento de hospital, né? A situação já é extremamente grave com os hospitais que temos. Eles já têm, né, uma demanda reprimida muito grande que não é atendida. Essa demanda reprimida, que a gente fala demanda reprimida, são vidas humanas que se perdem. São pessoas que estão morrendo. Então, é uma situação muito trágica, é muito triste. E o profissional de saúde que trabalha num hospital desse, ele sofre muito. É o que nós vimos no Hospital Tarcísio Maia, né? Você vê vidas humanas se perdendo, né, por irresponsabilidade, por falta de equipamentos, falta de medicamentos, por descaso, muitas vidas humanas se perdendo. Então é o que a gente vê, e vê com muita preocupação, porque o número de leitos para obstetrícia que existe hoje em Mossoró, ele é insuficiente, extremamente insuficiente para atender uma região tão grande como essa nossa região, de todo o oeste potiguar. São 66 cidades, né? O Hospital da Mulher é um hospital referência, é um hospital para tratar, né, desordens de saúde mais graves,
né? E, no entanto, foi fechado liminarmente, né, por uma decisão judicial que foi embasada num relatório feito pelo Conselho Regional de Medicina. E aí eu quero, inclusive, fazer uma ressalva, né, que eu ouvi dizer por profissionais do Hospital da Mulher, que este relatório que foi feito pelo Conselho Regional de Medicina não reflete a realidade do que estava se passando no Hospital da Mulher. E foi com base neste relatório do Conselho Regional de Medicina que o Hospital da Mulher foi fechado. Então é uma situação até mesmo criminosa, né? Porque se este relatório, que serviu de base para que o juiz sentenciasse e determinasse o fechamento desse hospital, não é um relatório que corresponde à realidade, é uma situação criminosa, salvo o melhor juízo, né? E vários profissionais do Hospital da Mulher alegaram isso, né? Que esse relatório não corresponde à realidade do que se passava à época, né, no Hospital da Mulher. Então, é uma situação criminosa mesmo. E nós, não só a Ordem dos Advogados do Brasil, que, conforme eu disse, a nossa atuação ela é limitada, né? Nós temos algumas prerrogativas e temos usado de todas as prerrogativas que temos, né? O fato de hoje nós termos um assento no Conselho Municipal de Saúde de Mossoró, né? Um assento permanente como membro titular, isso é muito bom para a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós temos livre acesso a qualquer estabelecimento de saúde do nosso município, seja ele público ou privado. Então, isso nos dá uma série de garantias, né? De poder chegar a conhecer, como eu fiz no Hospital Tarcísio Maia, como eu fiz no CAPES, como nós fizemos no Hospital da Mulher, como nós fizemos no Hospital São Camilo de Leles, né? Eu vou, fotografo, filmo, entrevisto o paciente, entrevisto acompanhantes de paciente. Então a gente tem condições de fazer um relatório que realmente reflita a realidade. E sem ter nenhum rabo preso com nenhuma instituição, né? O nosso trabalho ele é imparcial, independente, nós não temos rabo preso com nenhuma corrente política, porque o caos aí, ele é dos três poderes, né? O caos do governo federal, governo estadual e governo municipal. Só que o paciente que procura o hospital, meu caro doutor Nasceu, ele não quer saber. Ele quer saber de ser bem atendido. Se ele vai para o Tarcísio Maia, não, a gestão do Tarcísio Maia, ela é do estado do Rio Grande do Norte. Aí você vai, por exemplo, no CAPES, não, aqui é o município. Mas para o paciente, ele não quer saber, ele quer ser bem atendido. Ele vai na UPA do Belo Horizonte e é mal atendido, não, mas a UPA é do município, não tem a ver com o estado, aí mete o pau no município. Não é com isso que nós vamos, né, mudar essa situação. Não é querendo achar culpados. Assim não vai se resolver nada. Nós temos com base em relatórios, né, que são feitos com imparcialidade, idôneos, você estabelecer prioridades, né? Estabelecer o que é mais importante, porque algumas medidas são mais importantes do que outras. Algumas medidas já deveriam ter sido tomadas, outras podem esperar um pouco mais. Doutor Cias, uma instituição importante aqui, apesar de privada, mas foi o Hospital do Câncer. Como é que o senhor viu acompanhou essa situação? Como é que o senhor percebeu mais um fechamento de um hospital importante na nossa cidade? Aí eu pergunto, para onde irão estes pacientes? Tá? Fique só com essa indagação, né? Porque muitos pacientes eram atendidos lá. Muitos pacientes são atendidos no Hospital Tarcísio Maia. Muitos pacientes eram atendidos no Hospital da Mulher. E eu pergunto, para onde irão estes pacientes? Para a rua? Eles não terão lugar para ir. E o câncer, por exemplo, nossa senhora, a situação agora é muito mais grave por conta do tempo. O tempo é extremamente importante. Então o câncer, ele pode ser operável quando diagnosticado precocemente, mas inoperável com o passar do tempo. Então, né, é uma situação que piora muito a condição do paciente, a questão do tempo. Então, esse fechamento do Hospital do Câncer também, muitas vidas vão se perder, sem dúvida alguma. Não é praga que eu estou rogando, porque longe de mim rogar praga em alguém, né? Mas é uma situação que a gente percebe que é a realidade, né?
porque o câncer, ele com o tempo, se ele não for diagnosticado precocemente, apenas quando for diagnosticado em estágio avançado, já com metástases, aí o paciente já está num processo incurável de caquexia neoplásica, e aí a situação já é muito mais grave. Estamos conversando aqui com o Dr. Elcias Nascente, ele que é presidente da Comissão da Saúde da nossa OAB, a nossa subseccional aqui em Mossoró, dando um quadro geral, infelizmente, bastante negativo, nada satisfatório da saúde pública em Mossoró, que eu acredito, doutor Elcias, que refletem muito o nosso estado e o nosso querido Brasil. No próximo bloco já vamos para as considerações finais, mas vamos conhecer um pouquinho da comissão, dos trabalhos que tem feito nesse biênio, podemos assim dizer, né, 2015-2016, e bem como saber como é que a população pode encampar nessa luta pela saúde em Mossoró. Então não sai daí, voltamos já. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, conversando aqui, conversa boa, proveitosa, informativa, com o doutor Elcias Nascente, que é médico, advogado, que no momento está presidindo a Comissão de Saúde aqui da comarca de Mossoró, OAB, Mossoró, subseccional. Doutor Elcias, informações, infelizmente o quadro bastante negativo, mas além do relatório, doutor Elcias, o senhor pode detalhar alguma atividade que a Comissão de Saúde tem exercido, vai exercer, encampando essa luta pela saúde pública em Mossoró? A nossa comissão, né, a Comissão de Saúde da OAB, subseção de Mossoró, foi criada no ano passado, em julho de 2015. E de lá para cá, nós temos trabalhado atendendo a essas demandas de denúncias. Chega uma denúncia, a gente elege, né, alguns membros da comissão para que visitem a localidade e façam um relatório, né, e a partir desse relatório é que nós tomamos algumas providências. Né? Ao longo desse tempo, nós recebemos várias denúncias, inclusive não só com respeito a pacientes. Nós tivemos, inclusive, uma denúncia da CAN, né, Clínica de Anestesiologia de Mossoró, que nos procurou, né, pleiteando, né, que nós fizéssemos alguma intervenção junto ao poder público para que eles pudessem receber os seus pagamentos atrasados, né? Porque eles alegando com toda razão que não se pode trabalhar de graça, né? A abolição da escravatura aqui em Mossoró, inclusive, foi antes, né, do nosso país, antes de 1888, então ninguém trabalha de graça, né? Então, realmente uma reivindicação totalmente legítima. Então nós trabalhamos, são com essas denúncias, né? Quando aporta alguma denúncia na nossa comissão de saúde, aí algum de nós, membros, vai até a localidade e verifica a procedência ou não daquela denúncia. E o que nós temos visto é que essas denúncias, todas elas, no que se refere às condições de saúde, são denúncias que procedem. Lamentavelmente, igual nós estamos dizendo, né, doutor Azeu, o quadro é extremamente dramático, extremamente grave, criminoso até, criminoso. A situação da saúde pública do município do Mossoró, ela é criminosa. Muitos homicídios acontecem, é verdade, muitos homicídios acontecem impunes,
porque não se pode apontar quem são os culpados. E quando a gente diz, o culpado das condições, falta de recurso, fica uma coisa meio despersonalizada. Mas para a família que perde um ente querido, para a família que perde o seu chefe, que perde, né, um irmão, é uma situação muito grave. É uma situação muito triste. E nós não podemos compactuar com isso. Para que a gente possa anunciar uma nova sociedade mais justa, mais igualitária, nós temos a obrigação de denunciar as iniquidades, de denunciar as coisas erradas. Por exemplo, Caixa 2. Caixa 2, isso mesmo. O Hospital Tarcísio Maia tem Caixa 2. Não é só coisa de Lava Jato? Não, tem também Caixa 2. E eu fiz essa denúncia ao Tribunal de Contas da União. Por que tem Caixa 2? Porque, teoricamente, não tem convênio com cooperativas. Se você vai no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, consta lá que o Hospital Tarcísio Maia não tem convênios com cooperativas, o que é mentira. Tem convênios com várias cooperativas médicas. E esse pagamento é feito de uma forma totalmente errada. É feita através de Caixa 2. Por quê? Porque esse dinheiro que é feito para as cooperativas, ele não é contabilizado como sendo feito para a cooperativa, porque não existe cooperativa. Né? Então, existe um desvio de finalidade. Isso é Caixa 2. Então, por mais que isso possa doer, né, nos ouvidos da direção, muitas vezes as pessoas se insurgem contra isso. Não tem Caixa 2. Tem sim. E o da denúncia está no Tribunal de Contas da União. Está sendo apurada essa denúncia, né, de Caixa 2 no Hospital Tarcísio Maia. Então, a questão de gerenciamento é uma questão muito grave. Né? Então, se não tem transparência na aplicação do recurso, como é que vai se fiscalizar? Né? Então, é muito importante o controle social. E aí, o papel do Conselho Municipal de Saúde é fundamental. E a nossa Ordem dos Advogados do Brasil ter assento no Conselho Municipal de Saúde é muito importante para a sociedade, porque nós não temos nenhum vínculo partidário, nós não temos nenhuma cor partidária. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil, além de ser um órgão de classe, é também um defensor incansável da sociedade. E a Ordem dos Advogados do Brasil, não só a nossa aqui de Mossoró, mas a nível nacional, a nível estadual, tem se tomado posições, né? Posições frente ao que tem acontecido. E é muito complicado quando você assume uma posição, porque você desagrada um grupo. Mas, conforme eu disse e volto a repetir, não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Né? E nós temos que servir a Deus, nós temos que servir aos mais prejudicados, as pessoas que não têm dinheiro, né, para procurar uma atenção médica nos planos de saúde. Então a opção nossa tem que ser preferencialmente para as pessoas que não têm condições. No caso, doutor Cias, a população, o cidadão pode procurar a OAB e fazer essas denúncias? Pode ser por telefone, anônima mesmo? Meu caro doutor Nazeu, telespectadores, a nossa TV AD, qualquer um, de mamano a caducano, liga para a Ordem dos Advogados do Brasil, vai pessoalmente, se quiser preservar o anonimato, não tem problema, não precisa ir lá, assinar documento, apresentar carteira de identidade, nada disso. Né? Pode fazer denúncia anônima, pode ligar para a Ordem dos Advogados, pode ter entrevista conosco lá, e nós também, se a pessoa não quiser que o nome dela seja divulgado, o nome não será divulgado, porque para nós não interessa a fonte, interessa o fato. Para nós não interessa, porque muitas vezes essas pessoas são perseguidas. Né? Igual quando estávamos trabalhando no Hospital Tarcísio Maia, e volto a falar do Hospital Tarcísio Maia, porque lá eu estive por 3 meses. Eu fiquei em fevereiro, né, de fevereiro, março e abril, no Hospital Tarcísio Maia, né, os 3 turnos, de manhã, de tarde e à noite, os 7 dias da semana, inclusive feriados. E muitos servidores ficaram, no final, temerosos de poder dar alguma informação, com medo de represálias, né? Sofreu com uma represália. Então, podem ficar tranquilos, isso não vai ocorrer. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró, está com as portas abertas para qualquer um, qualquer pessoa que tenha conhecimento, né, e possa contribuir para mudar esse quadro.
porque nós temos, e aí é extremamente importante isso que nós estamos fazendo agora, e eu parabenizo o doutor Arazeu por ter escolhido esse tema, porque ele é de extrema relevância, e nós vamos conseguir mudar essa realidade fazendo com que as pessoas tomem consciência dessa realidade. Porque o primeiro passo para não se resolver um problema é não assumi-lo como problema. A partir do momento que eu nego a situação caótica de saúde, é o primeiro passo para eu não resolver essa situação de saúde. Então, o primeiro ponto é o diagnóstico. É como nós médicos fazemos. Primeiro você diagnostica a doença, para que depois você possa ministrar o medicamento correto e tratar corretamente aquela doença. Então, o diagnóstico está feito. A situação é caótica, a situação é criminosa. Agora temos que ver prioridades. O que é mais importante e como nós podemos agir para poder minorar essa situação e diminuir o sofrimento dessa população e poupar vidas humanas, porque muitas vidas estão se perdendo. E quando nós estamos conversando aqui, vidas do nosso município estão se perdendo por falta de condições, né? Por esta condição caótica da saúde do nosso município. Doutor Cias, interessantíssimo ver a saúde pública não como gastos, mas como investir na vida humana. Qual é o preço de uma vida? Qual é o preço de um nascimento feliz, no caso do Hospital da Mulher, que era um hospital de referência? Qual o preço de um tratamento aqui em Mossoró, perto da família de uma pessoa que tem câncer? Então isso não tem preço, não pode ser valorado. E isso, nós, junto com a OAB, no caso da Assembleia de Deus, outras instituições, podemos conscientizar, lançar luz a uma problemática tão forte e tão negativa na nossa cidade, que é a saúde pública. Eu desde já parabenizo o seu trabalho. O senhor tem uma voz muito ativa. O senhor mesmo disse que tem um assento, né, no Conselho de Saúde aqui em Mossoró. E eu peço que a sua voz não se cale, o senhor continue com essa força, com esse ímpeto. O senhor não apenas conhece de leis, a formação jurídica, mas o senhor também é médico, o senhor entende de vida, entende o quanto é caro chegar a restituir a saúde de uma pessoa. Então, doutor Elcias, em nome do pastor Wendel, em nome de Rogério, toda a equipe do programa Dinâmico Direito, a TV AD Mossoró, nós damos nossos parabéns pelo seu trabalho e abrimos aqui o espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a esta oportunidade, parabenizá-lo, bem como a TV AD por essa iniciativa e conclamar todos os seres humanos que vivem na nossa cidade para que nós não fiquemos omissos, porque omissão também é crime, né? E aqui qualquer um de nós que tiver um acidente grave, acidente de trânsito, por exemplo, que é muito comum, vai para o Hospital Tarcísio Maia. Qualquer um de nós que tiver um problema grave de saúde, vai para o Hospital Tarcísio Maia. Estou dizendo, volto a falar sobre o Hospital Tarcísio Maia, porque foi onde nós fizemos um trabalho mais aprofundado, um trabalho que eu fiz agora há pouco, a segunda edição. Eu agradeço muito a oportunidade, coloco-me à disposição para futuras entrevistas e conclamo todos os seres humanos a lutarem pelo Sistema Único de Saúde. Porque antes do SUS, do Sistema Único de Saúde, o que existia em termos de saúde pública do nosso país é nada, não tinha nada. Então o SUS é muito bom, é muito importante, mas não esse SUS que está aí, com corrupção, com caixa 2, com desvio de dinheiro público. Não, o SUS idealizado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Doutor Cias Nascente, mais uma vez reforço aqui o meu muito obrigado, em nome também aqui dos telespectadores, das suas casas, os estudantes de direito, as donas de casa, os profissionais liberais, que foram tão ricamente, no caso, a população deve ter esse tipo de informação. Às vezes a verdade dói, né? Às vezes expor uma situação tão lastimante machuca às vezes, mas só sabe quem precisa. O senhor falou de um acidente, né, de um corte, até mesmo um traumatismo. Quando precisa é que sabe a dor de perder um ente querido. Então, uma situação difícil,
mas deve ser lançado luz a essa problemática. Esse aqui é o programa Dinâmica do Direito, trazendo também profissionais que possam dar esse diagnóstico tão interessante, tão forte, tão impactante. Então, esse é o programa Dinâmica do Direito, como nós falamos, Dinâmica do Direito, e feliz por dar essa luz, mas também levando essa problemática, que não se acaba aqui, merece ser melhor debatida, e estamos felizes com a sua presença. Desde já vamos projetar logo outras participações do Dr. Elcier Nascente. Então continue, ficamos felizes com o telespectador que nos assistiu, mas continue com a programação da TV AD Mossoró. Vamos ter a programação dos jovens e próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Dinâmica do Direito. Até mais.